Chegou a hora da gente conversar com o Vitor Prado, ele já se encontra aqui no estúdio, vai bater um papo com a gente, bem descontraído nessa manhã, para falar sobre visão, né? Tudo bem? Tudo bom, Vanessa? Seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar sobre uveíte. Muita gente desconhece, né? E hoje nós vamos entender um pouquinho, porque segundo informações é uma inflamação ocular, né? Que de uma certa forma afeta algumas pessoas. De preferência de 20 a 50 anos, é isso mesmo? Sim, a faixa etária é mais comum, tá? A uveíte é a inflamação ocular que acontece dentro do olho, tá? Mais propriamente falando, dentro da camada intermediária do olho, tá? Ela é subclassificada em uveíte anterior, uveíte intermediário, uveíte posterior, podendo também ser classificada como panuveíte. Doutor, por que ela, na verdade, afeta principalmente pessoas de 20 a 50 anos? Olha, não só de 20 a 50 anos, também ela pode afetar crianças, inclusive algumas crianças que possuem artrites juvenis, tá? E podem sofrer com inflamações oculares de forma crônica e com quadros de repetição também, tá? Mas as pessoas de 20 a 50 anos podem ser afetados tanto por traumas, como por infecções, como por processos inflamatórios, como processos reumatológicos. Doutor, quando o senhor fala das crianças, geralmente essas crianças que são afetadas também, elas mais porque o pai ou a mãe tiveram algo genético ou não? Não. Algumas crianças, elas vão ter predisposição a ter essa artrite, ou ter algum quadro reumatológico e podem desenvolver aí inflamações intraoculares. Não necessariamente o pai e a mãe tenham tido. Certo. Quais são os sintomas? Como é que a gente pode, de uma certa forma, o senhor já explicou como elas acontecem, mas quais são os sintomas para que as pessoas fiquem atentas, mais atentas? O sintoma principal, mais evidente, seria o olho vermelho, tá? Então, o olho vermelho... Que nem conjuntivite? Que nem conjuntivite, que nem alguns casos de terçol, alguns casos de glaucoma. A gente pode confundir o uveíte com conjuntivite? Pode. Quando a pessoa tem assim, tem conjuntivite, aí você vai, não, é uma conjuntivite. Quando é persistente, já não é mais conjuntivite? Corre o risco de ser uveíte? Não, a conjuntivite, ela é a inflamação da conjuntiva, que é uma região mais externa do globo ocular. Ele não, é mais... Ele é interno, tá? Então, a conjuntivite tem como característica principal, além do olho vermelho, a secreção. E a uveíte não. A uveíte, como é um processo interno, geralmente é o olho vermelho. A pessoa pode reclamar de fotofobia, que seria aquela dificuldade de estar em ambientes mais claros, tá? Pode reclamar também de baixa de visão ou de manchas no campo de visão. A gente tem até uma imagem que a gente vai mostrar para quem está em casa. Seria mais ou menos uma imagem assim? Sim. Você não vê aquele olho lacrimejando da forma, né, como o senhor mesmo disse, como a conjuntivite, mas é um olho que fica... E ele fica constantemente vermelho? Sim. Na verdade, por essa foto, você só consegue ver um olho vermelho. Só um olho vermelho, certo. Então, se torna muito importante a avaliação com o oftalmologista. Muito importante. Infelizmente, felizmente, você tem que procurar a ajuda de um profissional para ver a parte interna do olho, tá? Porque aí, realmente, tem a parte ali externa do olho vermelha, mas você não sabe se tem uma inflamação intraocular. E aí, a inflamação intraocular é que caracteriza a uveíte. Causa dor, doutor? Sim, pode causar dor e algumas causam bastante dor. Quando você vai num profissional e você percebe que tem a uveíte, quais são, assim, os cuidados que essas pessoas devem ter e se, no caso, vai ter alguma cirurgia? Olha, Vanusa, a uveíte, ela é um termo genérico, tá? Certo. Um professor... uma vez falou que é como um ônibus, né? Tem um ônibus que leva para um lado, o ônibus leva para outro lado, tá? Então é muito importante o paciente procurar o oftalmologista e, a partir daquele momento e da avaliação da uveíte, tomar uma conduta, tá? Tem uveites que controlam simplesmente com colírios, tá? E tem uveites que são agudas, que você trata e não são recorrentes.
Tá? Por exemplo, uma uveíte traumática. Sim. A pessoa levou uma pancada no olho, inflamou ali a íris, o corpo ciliar e simplesmente usou um corticoide, diminuiu a inflamação e não vai mais voltar. Tá? Mas algumas uveites, como as uveites reumatológicas relacionadas a artrites, espondilites, elas podem ser recidivantes. Tá? Então se torna necessário o oftalmologista fazer o tratamento, indicar que pode recorrer, o paciente tem que ficar ciente, ele já conhece as alterações e voltar o quanto antes para fazer esse controle para evitar as consequências. Tá? Então as cirurgias, respondendo aí o que você perguntou, as cirurgias elas vêm tratar consequências. Tá? Então o paciente ele vai usar muitas das vezes corticoide para tratar a uveíte. Tá? O corticoide pode gerar catarata, pode gerar glaucoma, então o paciente pode ter necessidade de fazer uma cirurgia de catarata, uma cirurgia de glaucoma para tratar essa consequência. Tá? E também, em alguns casos, tomar medicações sistêmicas, que controlando a doença de base, por exemplo, uma artrite reumatoide ou uma espondilite anquilosante, ele pode estar tratando também a inflamação intraocular. Doutor, quando a gente fala da uveíte e o senhor fala do tratamento e que é muito relativo, né? A gente imagina que quanto mais cedo você descobre, melhor vai ser, porque assim, quando fala de 20 a 50 anos, em qualquer momento pode acontecer e também acontece em crianças. Sim. O que a gente precisa chamar a atenção da população que muitas vezes demora? Fique em casa achando que é uma simples conjuntivite. Na verdade, a maioria das doenças na medicina, se você tem um diagnóstico precoce e você consegue identificar essa doença no início, você consegue um prognóstico melhor. Tá? Com a uveíte não é diferente. Então, se você tem um quadro de uveíte, o paciente procura o médico e ele identifica que é uma uveíte, fazendo o tratamento adequado, você evita, por exemplo, que aquele olho venha a estar se transformando num glaucoma de difícil controle. Tá? E aí necessitando uma cirurgia de glaucoma posteriormente, e aí você pode tratar e evitar que essas consequências venham estar se formando e uma possível má visão posterior. Pronto, aí quando o senhor fala de má visão posterior, a gente lembra dos riscos, né? Quando você começa esse tratamento, corre o risco da pessoa ficar cega? Sim, tem uveites que, principalmente as uveites posteriores, acompanhadas de vasculites, necroses retinianas, são uveites de difícil controle que podem sim levar à cegueira. Tá? Temos quase 90% dos casos de uveite posterior por toxoplasmose, que pode acometer o nervo ou a região da mácula, que é a região central, que podem levar à cegueira também. Tá? Então, tem uveites e uveites, tá? Mas a característica básica delas seria realmente esse olho vermelho, pode levar a dor, pode levar a baixa de visão, pode levar a sensibilidade exacerbada à luz e geralmente difere bastante de conjuntivites, porque as conjuntivites geralmente têm secreção e outros sinais mais externos. Pronto, quando a gente mostra esse olho e quando a gente ouve o senhor falando, o que pode ser chamado a atenção? Quando o senhor fala, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho um tressol, né, que não se resolve nunca. Isso pode acontecer também na questão da uveíte? Algum tipo de algum sinalzinho que apareça e que venha incomodar? Na verdade a uveíte, essas uveites que podem levar a uma cegueira maior, elas são bastante dramáticas. Então o paciente não vai deixar de procurar ajuda na maioria das vezes, né? O que pode acontecer é do paciente realmente abandonar o tratamento. Tem isso também, né? Sim, você procura o oftalmologista a primeira vez, ele faz o diagnóstico, faz o tratamento, começa o tratamento e aí a segunda vez recorre e aí o paciente mora longe, às vezes não tem... Vê uma melhora, consegue perceber uma melhora, aí para. Ou então vai usando o corticoide tópico ali, porque vai melhorar a inflamação e o corticoide tópico pode levar a um glaucoma e aí ele vai achando que está bom usando ali o corticoide tópico, não volta para o oftalmologista e esse é o maior pode problema. Perder a visão por glaucoma, que seria uma consequência do uso. Doutor, o senhor tem percebido que nos últimos tempos tem acometido mais pessoas ou não? Na verdade, eu tenho atendido mais pessoas, eu acredito pela
realmente pela informação, tá? Então as pessoas têm procurado mais o médico, mais o médico oftalmologista e o acesso está melhor, a meu ver. Muito bom. Eu acho que é isso que tem acontecido bastante nos últimos tempos, mais profissionais, mais especialistas, pessoas estudando mais profundamente o assunto e acaba de uma certa forma chegando ao problema. Sim. Né? Isso também tem acontecido bastante. Bom, a gente quer agradecer a sua presença e eu queria que o senhor deixasse algumas dicas para quem está assistindo o nosso programa sobre os cuidados e o que observar. Sim, a uveíte é um quadro inflamatório intraocular. E se você perceber que o olho está vermelho, você tem uma sensibilidade maior à luz, a visão pode estar mais diminuída, procure o oftalmologista, tá? E se você já faz algum acompanhamento de alguma doença reumatológica ou uma doença infecciosa, seria também importante a avaliação de um oftalmologista para avaliar o quadro geral do globo ocular. Sabe uma coisa que eu não perguntei para o senhor e que é interessante a gente chamar a atenção da população? Às vezes a pessoa está com problema nesse olho e continua com a visão, muitas vezes, sendo forçada numa tela, num celular. Há um descanso também dessa visão? A uveíte, ela acomete uma região do olho que também é uma musculatura, tá? Então, quando você usa a visão para perto, você está forçando aquela musculatura e pode, em alguns casos, gerar mais dor e mais incômodo quando você está ali com o quadro de uveíte ativo, tá? Certo. Muito bom. Doutor, quem quiser entrar em contato com você, o senhor tem o seu Instagram? Tem o meu Instagram e eu também atendo na clínica... Pode falar? Fique à vontade. Atendo na clínica Vilar, tá? Vilar, Hospital de Olhos. E agradeço. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela presença do senhor. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa.